Olá, doutoras e doutores. Aqui Jus Dicas. Voltamos hoje com o conteúdo Cuidados com o pedido de inversão do ônus da prova, com uma aplicação específica para fraude em contratos bancários, como esses que estão sendo firmados comumente com o INSS, com consignação no benefício. Se você ficar até o final do vídeo, você vai perceber que existe uma providência que está sendo postulada pelos advogados contra os bancos, processos bancários, advogados dos autores, que é extremamente prejudicial para a sua tese, para o seu cliente. Então fiquem até o final, por favor. Sigamos. Pedimos que você curta, compartilhe nosso conteúdo, acaso ache que seja merecido. E acaso queira também ter acesso a esse vídeo no YouTube, com tela inteira, assine o nosso canal, Jus Dicas. Tá bom, pessoal? Vamos adiante, dê uma força pro canal, por favor. Bom, sobre ônus da prova, vamos rememorar alguns itens básicos do Instituto da Prova. As partes, para levarem até o judiciário sua pretensão, seja a de pedir, no caso do autor, seja de resistir, no caso do réu, elas alegam fatos. O autor alega fatos constitutivos do seu direito. Já o réu, fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ou seja, o autor alega os fatos que lhe dão razão e o réu alega fatos que extinguem, modificam ou impedem o pedido do autor. Certo? Indo adiante. Pois bem, os fatos são o objeto da prova. A prova vai recair sobre estes fatos, em regra, fatos alegados pelo autor, fatos alegados pelo réu. Porém, nem sempre vai ser possível produzir uma prova. Porque não esqueça que o processo ocorre depois do acontecimento dos fatos, então ele é uma reconstrução de uma realidade que já ocorreu. Dado esse transcurso de tempo, nem sempre vai ser possível produzir uma prova sobre determinado fato. Testemunhas podem vir a óbito, documentos podem ser extraviados, destruídos. E assim sendo, como o juiz não pode se eximir do dever de julgar uma lide, de dirimir um conflito, criou-se a regra do ônus da prova, ou seja, uma regra que existe para quando a prova não puder ser produzida. A consequência da não produção de uma prova vai recair sobre o autor, ora sobre o réu, de acordo com essas regras processuais. Pois bem, a primeira coisa, para que se aplique a regra, as consequências do ônus da prova não ter sido produzida, a prova tem que ser necessária. Nem todos os fatos precisam ser provados. Por exemplo, um fato notório não precisa ser provado. Se na sua causa de pedir está a pandemia Covid-19, esse fato, a ocorrência da pandemia Covid-19, ele é um fato notório. Ele não precisa ser provado. Se você afirmar um fato, você é autor, por exemplo, autor de um processo, afirmar o fato e o réu confessar que aquele fato realmente ocorreu, não vai ser necessária a prova acerca de tal fato. Então, é afirmado por uma parte, confessado por outra. Terceira situação. Uma parte afirma a ocorrência de um fato e a outra parte nada diz sobre aquele fato. Este fato fica incontroverso
e sobre ele não vai ser necessário fazer prova. Quarta situação, existir em favor de um fato uma presunção legal de veracidade, certo? Então, por exemplo, uma situação de pobreza em que alguém declara ser pobre e não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, sobre esse fato não é necessário fazer prova. Ele é admitido como verdade, salvo se vier a parte interessada e fizer uma prova de que ele não é verdade. Mas, enfim, no início não é necessário fazer prova deste fato em decorrência da presunção. Vamos adiante. Pois bem, ultrapassando a questão da necessidade que nós já vimos, ou seja, o fato não se enquadra nessas situações, ele é um fato controverso, ele é um fato não confessado, não notório, sobre ele não há nenhuma presunção, então ele precisa ser provado. E aí o artigo 7.3 nos diz: o ônus da prova incumbe. Esse artigo não quer dizer nada mais do que o seguinte: se a prova não for produzida, as consequências recairão sobre quem? Sobre o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, o autor afirmou um fato. Este fato não se enquadra na dispensa de prova que vimos no slide anterior. E ele não provou, as consequências, o ônus da prova, vão recair sobre o autor, ou seja, a demanda vai ser julgada improcedente. Ele não provou um fato constitutivo do seu direito. Ao réu, se estamos falando dos fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor, as consequências vão recair sobre o réu. Vamos a um exemplo prático. O autor entra em juízo cobrando uma dívida do réu e apresenta uma prova de um recibo de R$50 mil por parte do réu e um documento, uma nota promissória, enfim, um documento que o réu assume a obrigação de devolver aquela importância em 40 dias. Então o autor prova que alcançou a importância ao réu e por documento que foi feito um contrato de mútuo com obrigação de devolução. Este é o fato constitutivo do direito do autor. Ter alcançado o valor ao réu e a relação contratual existente entre eles. Ambos foram provados documentalmente, com a apresentação de documentos por parte do autor, certo? O réu, ele pode apresentar um fato, no caso impeditivo, arguindo que aquela documentação é falsa, que a assinatura não é dele, ou um fato extintivo. Ele mostra um recibo do autor dizendo que a quantia já foi quitada. Essa é a situação probatória dessa relação processual. Agora vamos construir quando a prova não é feita. O autor afirma que emprestou R$50 mil ao réu e este não lhe pagou, portanto quer sua condenação. Porém, não junta qualquer documento. O réu contesta, controverte os fatos, dizendo: olha, essa situação nunca aconteceu. O juiz, ao sentenciar, vai dizer: olha, o ônus da prova do fato de ter havido esse empréstimo era do autor, porque era um fato constitutivo do seu direito. Uma vez que a prova não foi produzida, a consequência recairá sobre o autor, improcedência. Ou o autor comprova os fatos constitutivos do seu direito, o réu nega, controverte, dizendo que não nega, não controverte. Ele diz que a relação existiu,
a relação, só que já foi pago, mas não comprova o pagamento. Como é um fato extintivo do direito do autor, não foi produzida a prova, na sentença o juiz vai dizer, olha, o fato é extintivo do direito do autor, o ônus da prova é do réu, a prova não foi produzida, a consequência recai sobre o réu, procedência do pedido, condena o réu a pagar X ao autor. Então essa é a regra geral. Atentem ao parágrafo 1º, que é uma novidade no CPC, já existia no CDC, para as relações consumeristas, porém agora a distribuição dinâmica do ônus da prova permite ao juiz que, dependendo da situação, do caso concreto, essas regras sejam modificadas. Ou seja, você pega um ônus que é originalmente do autor e atribua ao réu e vice-versa. São situações previstas no parágrafo 1º do artigo 373, ao qual não vou adentrar agora, por uma situação de manter o foco específico no tema deste vídeo. Bom, indo adiante. Momento do juiz deliberar sobre o ônus da prova. Por que isso é importante? Pessoal, às vezes o advogado pede a inversão do ônus da prova na petição inicial. O juiz nada fala sobre o ônus da prova e há situações em que, inclusive, há embargos de declaração por omissão. O juiz não deve, pelo menos em regra, deliberar sobre o ônus da prova após a petição inicial, por uma simples razão. Ele não sabe sobre quais fatos vai precisar ser feita a prova. Por exemplo, se o autor afirmar que emprestou um dinheiro ao réu e o réu vir em contestação e confessar o fato, sobre este fato não haverá necessidade de prova, já vimos isso. Então, não há qualquer sentido em deliberar sobre distribuição do ônus da prova sobre um fato incontroverso ou confessado. Melhor, o momento mais técnico em que um juiz deve apreciar a distribuição do ônus da prova, seja pela regra geral ou seja pela distribuição dinâmica, é o momento do saneamento do processo após a fase postulatória, que vocês sabem que é após a contestação ou réplica, quando for o caso, certo? Nesse momento é que o juiz vai apreciar, deliberar e distribuir o ônus da prova, tá bom? Indo adiante. Agora eu quero tratar com vocês uma questão específica que vem ocorrendo muito, que é aquela situação em que a parte é vítima de uma fraude. O autor é vítima de uma fraude, seja ele segurado, seja ele trabalhador com um empréstimo creditado em conta, com um salário creditado em conta. Ele vai até o banco e é surpreendido com o valor depositado na sua conta. E o banco diz que ele pediu um empréstimo e que esse foi deferido e está ali o valor depositado na conta do autor, contra sua vontade, para sua surpresa. Então, vocês, advogados, vêm a juízo e dizem o seguinte: olha, nunca foi feito nenhum empréstimo, foi creditado na conta do autor. Isso é, vocês não têm nem como provar, vocês só têm como provar que houve um crédito, um empréstimo, mas que ele foi irregular até então, não há qualquer notícia, né? Qualquer prova. Pois bem, então vocês afirmam o seguinte: olha, houve esse empréstimo creditado na conta do meu cliente, só que ele nunca pediu o empréstimo, não quer anulação disso aí, dentre outras coisas. Vem o banco e aí vocês pedem a inversão do ônus da prova, porque é uma relação de consumo e toda aquela tese. Vem o banco e diz: olha, nós temos aqui o contrato, e junta esse contrato com uma assinatura pretensamente pertencente ao cliente de vocês. Ao ter vista dessa alegação do banco e da assinatura, vocês obviamente vão alegar
que o documento não é autêntico, que a assinatura é falsa, que o documento não é firmado pela pessoa nele indicada. Criou-se um fato controvertido e aí é que incide essa norma que está na tela, que é a seguinte, 429, inciso 2. Se alguém impugnar a autenticidade, o ônus da prova pertence àquele que produziu o documento, ou seja, aquele que apresentou o documento no processo. Ou seja, ao banco. Ao banco pertence esse ônus da prova. Se vocês pedirem a inversão do ônus da prova nesse processo, vocês estão pedindo que o juiz retire do banco esse ônus da prova e atribua ao cliente de vocês. Percebam, porque pela lei é do banco. Então, e você que é advogado do banco, quando for instado a se manifestar sobre a produção de provas, saiba. E eu digo isso porque vários processos já observei em que os bancos, olha, não temos nada a provar, né? Apresentamos o contrato, não temos nada a provar. Já vi vários processos nesse sentido. Como se o ônus aí fosse do autor. Não. Se há uma dúvida sobre uma impugnação da autenticidade, o ônus é do banco que está apresentando o contrato. Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Isso, no Brasil, a lei tem que ser proposta, tramitada, sancionada, entrou em vigor e ainda tem que ser objeto dos tribunais superiores, senão ela não vale, né? Então quero trazer para vocês um tema repetitivo. Olha só a data do acórdão publicado, não transitou em julgado ainda, né? Em 9 de dezembro de 2021, em que o STJ afirmou a seguinte tese: na hipótese em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado pelo banco, caberá a esta, né, no caso a instituição financeira, o ônus de provar a sua autenticidade. Então cuidado, pessoal, cuidado com o ônus da prova, cuidado com esses pedidos de inversão, é muito importante, pode significar a vitória ou a derrota num processo dos clientes de vocês, tá bom? Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem o vídeo, deixem comentários para que possamos continuar a discussão jurídica sempre num alto nível. Podem propor temas processuais que sejam da necessidade de vocês, que vocês reputem convenientes. E seguimos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, Jusdicas. Forte abraço a todos.